A gente busca sentar numa postura confortável, com a coluna ereta. E a gente usa esses minutos iniciais para olhar para essa mente depois dos cânticos. Se a gente faz eles com sati, com presença mental, sílaba a sílaba, sem pressa para terminar, sem ficar viajando demais. Como essa mente estava antes. Tipo, os minutos iniciais para notar essas coisas. E a gente pode trazer o objeto de meditação que a gente tem costume de trabalhar. Seja ele a respiração. A gente usa o que a gente tem proficiência de utilizar. Colocamos essa agenda na mente de trazer a mente de volta para esse objeto, usá-lo como âncora. Toda vez que o bebê pula para fora do berço, você vai lá, pega ele e põe de volta. Quantas vezes forem necessárias. Essa imagem do bebê é mais útil porque evita que as pessoas usem de muita violência ou fiquem se debatendo quando a mente pula para fora.
Se a gente está praticando num lugar onde tem ruídos da cidade, ruídos do trânsito, a gente não deve ficar incomodando esses ruídos, como diria o Ajahn. A gente já falava, não é o som que te incomoda, você que vai lá incomodar o som. Você que vai lá brigar com o som. Junto a uma série de certo grupo de causas surge um som. Aquela onda sonora se propaga enquanto as causas estão presentes, depois aquilo some. As causas para surgir o som estão lá, os carros estão andando na rua, os ônibus estão parando no ponto, as pessoas estão falando na rua. Então o som vai surgir, vai permanecer e vai desaparecer. Aí vem essa mente. Eu não queria que esse som surgisse. Eu não queria que esse som tivesse aqui. Mas se as causas já estão lá, como que esse som não vai ter surgido, então? Essas causas estão lá. Quer dizer, a mente brigando com coisas naturais que estão surgindo e desaparecendo. Não projete em coisas externas a causa de dukkha. Pergunta a fazer é, qual ideia está causando dukkha aqui? É sempre uma ideia. É uma ideia besta que a gente tem de alguma coisa. Alguma ideia sem sabedoria. Eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que aquilo acontecesse. Eu não queria que fosse assim. Então a gente busca trazer a mente de volta para o nosso objeto, não dá bola para essas coisas que surgem e desaparecem, deixa elas quietas na delas. Agora, se o barulho é muito grande e a respiração é muito lenta e muito difícil de notar, então a gente tem que usar alguma coisa mais enérgica para puxar a mente para dentro, para prender a mente do lado de dentro. É um cabo de guerra. Se os sons puxam a mente com uma força X e a gente está puxando a mente para dentro com uma força X dividido por 2, né? Quem vai ganhar o cabo de guerra, né? Respiração é uma coisa fraca, né? Passiva, né? Não exige muita energia, né? Uma coisa natural. É bom para acalmar a mente, mas na hora de fazer cabo de guerra com as coisas não serve muito. Então a gente pode usar o mantra Putô variado com respiração, inspiração Put, expiração Tho, repete mentalmente. De forma a ter mais atividade mental envolvida.
caso a mente consiga ficar com a respiração junto com o Putô, então a gente pode continuar dessa forma, ou só com a respiração. Agora, se ainda assim tem muitas coisas puxando a mente para lá e para cá, então a gente tem que apertar ainda mais e puxar mais forte esse cabo de força, cabo de guerra. Então a gente tem que usar um mantra repetido mentalmente, internamente, rápido, de forma enérgica, clara, nítida na mente. Ou então um cântico inteiro. Tipiso, Bhagavara, Araham, etc. A gente for usar Putô, a gente pode sincronizar com o movimento dos polegares. Levando o polegar para o outro, abaixo do polegar do outro. É regular de acordo. Para que a gente possa aumentar e diminuir a força da puxada da mente, de acordo com a necessidade, até que a gente consiga zerar e conter as impurezas de puxar a mente para fora.
Como eu falei no começo, hoje eu não estou muito afim de falar, não. A mente falou demais, não quero falar. A mente está rebelde hoje. Alguém quer falar alguma coisa, então? Ou perguntar alguma coisa? Acho que eu queria comentar uma coisa. Só não vale a Elza, porque a Elza já tinha falado que ela queria falar, né? Mas pode falar, Cassiano. Não, sobre essa. Eu vi uma entrevista conversa do Achan Mudito com a Tchananan, e o Achan Mudito perguntou sobre esse uso do puto e da respiração, né? E o Achananã falou de uma passagem, assim, né? Que se você vai fazendo o Bhutto, depois de um tempo, quase que você meio que naturalmente passa para a respiração como objeto, né? Como se esse Budo, fosse se tornando. Não sei se a palavra seria essa, acho que ele não usou essa palavra, mas mais grosseiro, assim, né? Você está usando o pensamento, a palavra. Aí você vai passando por uma atenção mais na respiração, né? Aí eu fiquei pensando, meio com base na prática também de hoje, tudo, que a gente ficou bastante tempo, que quando chega nessa atenção mais na respiração, a respiração não é tão passiva, né? Ela vai te lembrar, vai te levando para um acalmar o corpo, assim, né? E um acalmar a mente. Essa, ter a atenção na respiração, quase como no corpo, assim, como um todo, né? Na sensação, assim, mais sutil, né? Da respiração, né? Então, não sei, talvez você pudesse comentar alguma coisa disso sobre essa passagem, né, do Bhutto e respiração, como é que você vê, como é que você pratica. Assim, a gente quer prender todas as sutilezas num lugar só. A gente cerca elas num lugar só e lá a gente pulveriza. Então, assim, Manopupanga Manaptama Manoseta Manomaya. Primeiro verso da Dhammapada, todas as coisas, todos os fenômenos surgem da mente. Sim, tem esse movimento da mente. Então, assim, a gente não quer olhar para o corpo, a gente não quer olhar para as sensações. A gente tem que olhar para onde assim, esse movimento da mente de sair de dentro para olhar para as sensações. Isso é impureza mental também. Esse movimento da mente de olhar para fora. A gente tem que olhar mais para dentro, para aprender as quilesas num lugar só, né? Assim, depois, aí a gente analisa, mas assim, no primeiro momento a gente tem que jogar tudo num lugar só, né? Então, assim, tem o caminho de prática por Anapanasati, né, variado com Putô. Mas também tem o caminho só de Putô. O caminho só de Putô, assim, que é a forma que eu pratico, assim, ele não implica que você tem que ir para a respiração, né? Você fica com Putô, 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 e depois você foca na experiência, assim, né? Quando você está repetindo mentalmente Putô, é como se tivesse um certo espaço, como se fosse, imaginando, um símbolo que eu posso dar para isso, uma esfera de ar. E tem um lugar dentro dessa esfera de ar em que surge, você sente esse putô. Um lugar, nesse espaço em que você sente o putô. E é nesse lugar que você foca. Porque assim, os detalhes vão variar de pessoa para pessoa, mas assim, a gente foca. Porque assim, esse lugar em que a gente sente o putô é o lugar onde está a consciência sensorial do putô, né? E é isso que aprofunda a mente, né? Que a gente tem que usar como é que fala, focar no elemento, no aspecto da consciência, no aspecto que está ciente das coisas, né? Nesse aspecto da ciência das coisas, né? Então, assim,
por mais que Putô seja usar um Sankara para acalmar a mente, por ele mesmo, a mente pode aprofundar, porque a partir do momento que você começa a focar essa experiência, você começa a ficar mais nítida essa experiência onde surge o Putô. Aí você não está mais focando no Sankara, você está focando no Vijnana, no Manovinjana. E aí, tipo, isso vai puxando a mente mais para fundo. E vai entendendo níveis mais profundos da mente, né? Então, assim, o primeiro ponto é que, assim, eu geralmente coloco dessa forma, eu coloco essa coisa de usar a respiração, porque assim, a maior parte das pessoas usa a respiração. Então, a instrução que eu dou é mais no sentido de usar o Putô como uma ferramenta para quando a mente precisa usar mais o elemento da energia. Mas se as pessoas meditam bem com a respiração, deixa elas meditar bem com a respiração, né? Não fique muito com o Putô, né? Mas só para dizer, então, que tem esse caminho só de Putô, né? Não precisa olhar para a respiração, não é necessário. Não perde nada por isso. E assim, pode ir até mais fundo o Putô, né? Porque, assim, o Mahabua comenta, né? Assim, mentes... como é que fala? Ele comenta que ele dá o símile da floresta, né? Assim, esse pessoal que usa Putô, que usa Tamô, que usa Sangô, que usa esses mantras básicos, assim, a mente consegue funcionar com isso, né? A mente é como se fosse uma árvore numa floresta, né? Uma floresta seca, as florestas tipo dos Estados Unidos, onde não tem muito cipó, muito galho, essas coisas. Quando você corta a árvore, cai a árvore. Sem enrosco, cai direto. Agora, tem um outro pessoal que aí, tipo, pode tentar usar Putô, pode tentar usar respiração, né? Que aí a mente, ela vai ter a tendência de enroscar, né? Você corta aqui, enrosca ali, enrosca aqui, corta aqui. Ela enrosca um tanto de lugar, né? Você corta a árvore, ela enrosca num galho. Você corta o cipó, ela enrosca aqui. Então, tipo, a mente complicada, a mente não acalma, né? Não necessariamente que seja uma pessoa que usa respiração, mas assim, a pessoa tem que analisar muito, né? Wisdom develops samadhi, né? Tipo, sabedoria desenvolve samadhi, né? Ela vai analisando por diferentes pontos, né? Até a mente acalmar, né? Mas é muito mais lento, muito mais ineficiente, mas tem pessoas que têm essa característica e elas têm que trabalhar com isso. Mas, assim, a característica de Putô, né? Porque é um objeto simples, é muito simples, Putô. Porque assim, ele não é prazeroso e não é desprazeroso, né? Ele é neutro, né? E assim, ele tem esse fator de força, né? Eu acho interessante disso, assim, esse fator de força, né? Porque assim, as quilesas, né? Qualquer pull, qualquer puxar, assim, no nível mais profundo, qualquer puxar da atenção, qualquer coisa que chama a atenção para a mente sair do buraco para olhar para fora, isso é quilesa. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Então, assim, olhar para o corpo tá nisso também, né? Tipo, nesse sentido, né? Então, assim, já é uma distração. É a mente não olhando para fora de dentro de si. A gente tem que olhar para o núcleo da mente. A gente tem que procurar o núcleo da mente. E se a gente olha para coisas que estão fora da mente, a gente não tá, a gente, assim, é útil para contemplar, sim. Vamos distinguir as coisas, né? Tem dois tipos de prática, samatha e vipassana, né? Tipo, na hora de contemplar é essencial olhar nessas coisas, porque é nessas coisas que vai surgir, nesse movimento da mente para fora que a gente vai pegar os apegos, né? Surgindo. Mas quando a gente quer acalmar a mente de verdade, né? A gente tem que focar para dentro, né? Sempre para dentro. Então, assim, o Opanaiko também tem esse aspecto, né? De conduzir para dentro nesse sentido, né? Além do aspecto de ser digno de ser trazido para dentro, né, tem esse aspecto que puxa para dentro, né? O Dhamma puxa para dentro, né? Assim, para o núcleo da experiência consciente, né? Tipo, e assim, quando a mente fica com Putô, algumas pessoas têm, pelo menos eu não ouço isso muito, mas algumas pessoas têm essa característica, das pessoas com quem eu
tem participado dos retiros, das atividades e tal. Mas assim, tem algumas pessoas que, tipo, a mente começa a acalmar, a pessoa começa a ter visões. Visões, cenas complexas. Mas a pessoa, assim, tem uma sati, a mente está clara, mas tem essas visões que puxam a atenção para fora, né? E aí pode ser coisas assustadoras, podem ser coisas boas. E a pessoa pode se assustar muito com isso, pode pensar que ela está vendo tipo outros planos de existência e tal, mas é só a mente pulando para fora de novo, né? É outra função da mente de pular para fora. É um lado da mente que cria cenários, né? É o pintor da mente, é o artista da mente que fica criando cenários lá, né? Se a gente olha para os cenários que a mente está criando, a gente está perdendo de novo, a gente está focando para fora, a gente está seguindo a correnteza, a torrente do mundo de olhar para fora. Aí, como é que fala? Para reverter isso, a gente tem que olhar para dentro, né? Olhar para o núcleo. Onde está o núcleo? A gente repete uns putô lá e acha onde está o núcleo dessa experiência, né? Onde está o núcleo, né? E assim, lutar contra esse pull da mente para fora. Qualquer puxão da mente para fora, a gente puxa de volta, né? Então, assim, e as quilesas são muito rápidas, né? As quilesas são muito rápidas, né? Então, assim, em termos de energia, né? Essa tradição de floresta, de Luntha Mahaboa, de Amman, né? Tipo, eles têm esse aspecto muito enérgico, né? Eles enfatizavam muito o Putô, né? Eles não, assim, eles falavam mais do Putô até do que a respiração, né? Então, acho interessante a gente dar uma devida atenção a isso também, né? Se eles ensinavam isso, porque devia ter alguma importância especial, diferenciada, né? Que a gente possa explorar. Apesar de a gente usar a respiração como objeto básico, né, a gente deve olhar para essas coisas também, né, com um certo respeito, né? Que isso era muito enfatizada, né? Porque era um diferencial na tradição deles, né? Isso eu achei sempre que puxou foi isso, né? Na tradição deles tinha isso, né? Nos sutras não tinha isso, né? Outras tradições não tinha isso. Né? Então por que eles enfatizavam isso? Né? Pergunta que me não quer calar, né? Então assim, em termos de samatha, né? Tipo, a gente busca puxar a mente cada vez mais para dentro, né? Então assim, se o corpo se acalma, a gente fica explorando as sensações no corpo, isso é distração. Se a respiração fica mais sutil, a gente fica olhando para o corpo, isso é distração. Então, assim, a gente tem que focar... Se a gente usa a respiração, qual a pergunta que a gente tem que fazer? Assim, em qual lugar a gente sente essa respiração? Porque, assim, podem ter efeitos no corpo, pelo corpo, para lá e para cá, mas isso é distração. Porque a gente está olhando nas consequências do que a gente está fazendo. É como se você tivesse um espelho, né? O símbolo do espelho é útil? Não, vamos usar do fervedor de água. Eu ligo um fervedor de água. E aí a água começa a ferver. Então, da mesma forma, você começa a focar na respiração, a mente se acalma. E aí começam a aparecer algumas coisas no corpo, umas sensações no corpo, prazerosas, interessantes. E você começa, como é que fala? E quando você começa a ver essas bolhas borbulhando na garrafa, você desliga o fogo. E aí, tipo, as coisas vão meio que... As bolhas vão sumindo também e a água não fica tão quente. Então, assim, para aprofundar, a gente tem que fazer o quê? Focar em manter o fogo aceso. Esquece as bolhas, não fica olhando para as bolhas. Não. É como se fosse um fogo que você tem... Enquanto você está olhando para as... Enquanto você está segurando ali no botão, né, o fogo continua aceso. Né? A partir do momento que você tirou a atenção do fogo, ele desliga sozinho. Então, essa que é a brincadeira, né? Então, assim, para aprofundar mais, a gente não pode olhar para fora, a gente tem que olhar mais para dentro. Olhar assim, no núcleo da experiência consciente. A gente usa a respiração, onde que a gente, assim, nesse espaço em que a gente sente a respiração, onde é o centro? Onde é o centro? Lá a gente foca. A gente usa Putô, onde que a gente foca? Lá no centro. Porque assim, podem ser essas coisas prazerosas, interessantes, assim, são distrações, são distrações. Então, assim, para aprofundar mesmo, a gente tem que olhar no centro da experiência consciente, no núcleo. Então, assim, e aí a gente vai começar a ver como que as crianças são rápidas, como que elas são muito rápidas, né? Se a gente usar câmera lenta, às vezes a gente não pega elas pulando, né? Então, assim, é interessante explorar esse aspecto de
E assim, tomar cuidado com as distrações sutis, né? Porque parece que, como é que fala? Os sons, os pensamentos, podem parecer obstáculos bem grosseiros ali, mas aí surgem essas coisas assim que são distrações. É o teatrinho da mente, né? É uma peça de teatro que começa a mente acalma e começa o maestro lá, começa uma peça de teatro na mente. E a gente que é bobo, por muitas vezes a gente cai e começa a assistir a peça de teatro e esquece o que a gente estava fazendo. Não, mas essa peça aqui é tão interessante, né? Pode ser mais até prazerosa que os pensamentos, que a raiva daquela pessoa, né? Que aquelas memórias ruins, né? Mas é uma peça de teatro criada pela mente, né? Ainda é condicionado, né? Ainda é muita falsidade, né? Mas e não aprofunda, né? E a mente fica atolada nisso, né? Então assim, as quilesas são bem sutis, né? Elas começam a criar umas que tem um símile, acho que tem um símile que está ocorrendo disso, é como se você, como se é quase uma coisa do Matrix, né? Tipo assim, cria uma realidade que deixa as pessoas confortáveis, né? Essas quilesas criam fantasias, né, para as pessoas se divertirem, se sentirem satisfeitas e continuarem imersas nisso, né? Então assim, tem algumas coisas que no Matrix realmente faz sentido, gente. Assim, tem um fundo de verdade no budista. Né? Então, assim, é interessante fazer esse símile, assim, pensar nisso, né? As quilesas trabalhando assim para distrair a gente do verdadeiro foco, né? Para acordar para a realidade das coisas. Falei demais. Não sei por que eu falei demais. Eu queria falar muito, acabei falando demais. Não sei se eu respondi essa pergunta, Cassiano. Não, obrigado. Nada. Edmir anda bem silencioso. Não ouvi você no mini retiro, você estava bem silencioso. Não, fiquei pouco lá, mas. Não, outro dia eu comentei num grupo, mas eles disseram que eu estava em. Algumas vezes, algumas meditações, eu sinto como se eu tivesse uma capa e até um cabelo assim em volta, sabe? Eu acho estranho isso, porque quando eu tô, vamos falar assim, quando a meditação tá de boa qualidade, digamos, né, que tá tudo acertado, eu percebo isso, sabe, alguma coisa assim em volta. Mas quando não tá legal, essa sensação não aparece muito. Eu ainda vou investigar o que pode ser, se a gente tem alguma coisa assim, sabe? Parece que eu tenho cabelos assim em volta de mim e tal, e eu sinto isso realmente. É Eu o não tenho teatrinho da uma. mente que eu acabei de falar, Edmir. Ah, Assim, porque assim, as quilesas, né, assim, por exemplo, eu não sei o quanto que, assim, eu não sei o quanto que você, como é que fala? Como que eu poderia dizer isso? Assim, dependendo, porque tem certos tipos de desejos, né, que são quase meio subconscientes, né, e subconscientes nesse nível das quilesas, né. Então, assim, quando a mente está mais calma, às vezes a gente consegue ver essas coisas aparecendo, né. Não que eles sejam da gente, mas assim, a gente consegue ver eles não, aparecendo, né? E assim, sendo projetados, né? Porque assim, às vezes a gente tem, por exemplo, na vida diária, né? Uma pessoa tem muito desejo, ela tem pouco cabelo, ela tem muito desejo por ter cabelo, né? Mas aí, quando a mente acalma, essas coisas também se manifestam de uma forma mais sutil, né? Mas assim, são teatrinhos, né, da mente, né? São as peças de teatro da mente, né? É o maestro da mente lá criando coisas. Não, lembrei, o símile que o Buda usa para consciência, né, para vinhana, né, tipo, o mágico, né? O mágico, né? Então assim, esse símile está nos sutras, né? O mágico. Então, assim, é um espetáculo, né? É o criador do espetáculo da mente, né? Então, assim, se a gente, assim, assim, essas sensações estranhas que acontecem na meditação, né? São espetáculos. Mas, assim, são espetáculos criados para nos enganar, né? Então, assim, quando começar a surgir essas coisas, não dê bola, né? Foca no centro, continue focando no butô. Isso é só distração, né? Uma distração mais sutil, né? Pode parecer, mas o que é isso que está acontecendo? Assim, à medida que você não dá bola, e com foca no centro, aí você vai ver a cara do monstro, né? Porque enquanto você está olhando para o espetáculo, ele está feliz. Ele está, consegui pegar. Como é que fala? Ele não está caindo nos meus pensamentos, não está caindo nas minhas raivas, isso aquilo. Mas ele está caindo nesse espetáculo aqui, está quietinho aqui.
Aí quando você começa a ignorar isso, ignorar o espetáculo e olhar pra dentro, aí você vai ver a cara do bicho. A cara do monstro, né? Que, tipo, a gente acha que Porque não é. tipo, é um monstro, tipo, a gente não tem, como é que fala? O núcleo das quiletas, ali, tipo, assim, ver como que as quiletas são traiçoeiras, né? Ver como que, tipo, elas estão jogando coisas ali, e assim, como que é uma luta mesmo, né? Não é um relaxamento, né? É uma luta, é uma batalha, é um cabo de guerra. É um campo de guerra mesmo, né? Não tá mais boa, as palestras dele eram quentes, né? Tipo, falava, né? Tipo, Nakrop, né? Tipo, é guerreiro ou fujão, né? Então, assim, é feia a coisa, não é para pouca gente, não. Tipo, é assim, quando a gente leva a meditação a sério, o negócio é tiro para todo lado. Não sei se eu Mas respondi na isso. verdade, não é que eu quero ter cabelo ou nada, não é nada. Não, é uma coisa que aparece assim, sabe? Depois, e quando aparece, parece-me que eu medito mais legal. Vai ver que é essa distração que me faz ficar, né, contente, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que eu não chego a preocupar se isso eu tenho isso ou não, para mim não faz diferença. Só que eu percebo, e aí quando acontece isso, parece que eu estou melhor na meditação. A meditação está tudo mais certinho. É apenas isso que eu gostaria de comentar só. Mas Assim, eu vou. assim, a gente recitou isso mais cedo, né? Sankara Anatta, né? Tipo, as formações mentais não são eu. Então, os desejos não são eu, né? Mas, assim, às vezes a gente tem alguns... Como é que fala? Tem desejos que surgem de pedaços da mente lá, mas, tipo, às vezes a gente não tem. Assim, em termos de... Vamos dar um exemplo. Exemplo, alguém fez uma coisa, alguém falou alguma coisa para você e aquilo te irritou muito e por um momento, vem aquele pensamento, nossa, eu gostaria de matar aquela pessoa, né? Tipo, mas a gente não age com base nisso, né? Mas, por exemplo, de onde que veio esse desejo, né? Então, assim, é meio similar a esse tipo de coisa que você falou, né? Assim, por mais que você não tenha, tipo, incorporado na sua personalidade convencional esse desejo, né? Tipo, tem pedaços da mente, né? Que jogam esses desejos, né? Que jogam esses desejos, né? Porque, tipo, sei lá, pressão social, porque assim, as percepções, assim, são vários processos mentais juntos ali, né? Que colocam, né? Tipo, não ter, às vezes, alguns julgamentos, alguns comentários, né? Então, assim, essas memórias alimentam sankaras, né? Então, assim, é um processo complexo. E, assim, esse desejo pode brotar disso, né? Não que você tenha o desejo, mas, tipo, essas projeções mentais podem vir dessa combinação de coisas, né? Cacos de memória, situações, seria isso? Pedaços, cacos, Isso, cacos restos. de memórias, né? Os sonhos também são meio isso, né? Cacos de memória juntados com vontades, desejos lá, que vira uma bagunça toda, né? Mas assim, tentar tirar o nó disso, não tente tirar o nó disso, né? Porque não pergunte de onde que isso vem, porque você está perguntando para a fábrica de chocolate, tipo... Não, para a fábrica de chocolate não, você está perguntando para, tipo... Para quem você está perguntando? Vamos ser muito bom para isso. Você está perguntando... Pro doceiro, se tem mais doce, se vai ter mais e eu sei lá. Mas eu você está pedindo entendi. pro bode vigiar o alface, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, isso não vai dar certo, sabe? Você vai ter sempre mais coisa vindo ali. Tipo, você tá querendo. Ou então, vamos pensar um sistema, você está querendo cavar um. Está querendo secar gelo, né? Você está querendo secar gelo, né? Porque você vai secar, não vai ter fim, né? Não vai ter fim. Sim. Então, assim, se você não se. Assim, porque assim, a gente nota que às vezes a gente pratica meditação e tal. Mas assim, às vezes acontecem umas coisas que, tipo, vem uns pensamentos, tipo, muito extremos, né? Do tipo, nossa, eu gostaria de matar aquela pessoa, então eu queria, tipo, roubar aquilo, né? Então, assim, a gente fica assim, nossa, mas eu sou budista, como que eu tenho tal pensamento? Assim, não pense isso, né? Pense, né, tipo, veja como os pensamentos não são eu, né? Tipo, são pedaços ali, fragmentos de coisas que recombinam e surge o pensamento, né? Agora, qual a diferença da gente
uma pessoa que age com base nesses pensamentos, né? Isso é sila, né? É virtude, né? Então, assim, pensamentos surgem, borbulham ali por causa de condições, né? Aquilo não é você, não é um pedaço de você, né? Não se identifique com isso, né? Não se martirize porque um pensamento surgiu. É como você, imagina, você olha para o céu assim, tem lá, o céu tá sem nuvens, aí surge uma nuvem. Surgiu uma nuvem aqui, né? Por que essa nuvem surgiu aqui? Porque teve causa e condições, velho. Então, assim, no espaço da mente surgiu um pensamento, né? Assim, não se bata por causa disso, né? Mas tudo bem, você tem que analisar se é um pensamento saudável ou não saudável, o que eu faço com isso? Isso é uma responsabilidade sua, né? Se é um pensamento não saudável, abandoná-lo, né? Não deixar aquilo se manifestar em palavra ou ação, né? Agora, se é uma coisa saudável, que aquilo seja incentivado, né? Para virar e concretizar, né? Mas assim, quando surgiu lá no céu da mente esse pensamento, né? Tipo, você se bater por causa disso é burrice, né? Porque, tipo, o pensamento surgiu porque tinha condições para ele surgir ali. A mente também é que nem o céu, os fenômenos naturais, né? Tipo, juntou A com B, surge C, né? Então, assim, não adianta você querer... Ah, não, eu sou budista, tomei os preceitos, não podia ter desejo de matar ninguém. Tipo, não é bem assim que funciona. Às vezes a raiva... Às vezes alguém pisa no seu calo e você fica com raiva. Pode até surgir o pensamento por um instante, mas você não age com base nisso, né? Então, assim, não ficar se batendo por causa de pensamento também. Às vezes o pessoal tem umas coisas assim que... se martelando, né? Tipo, ah, não, mas eu quis... Então, assim, a mente tem uns lados estranhos, né? E a gente vai conhecendo esses lados estranhos quando a gente pratica de forma mais intensiva, né? Porque aí as quelezas ficam mais... Tipo, os diabinhos não estão bem alimentados ali, eles ficam mais surtados e mais atacados, né? Então, eles podem morder para outros lados, né? Então, assim, a gente notava isso bastante quando a gente fazia a prática de virar à noite, né? Mostrando, a gente virava à noite, no dia seguinte... Era ou raiva extrema, ou cobiça extrema, era sempre alguma coisa extrema, né? Tipo, aí você fala assim, nossa, eu não sabia que eu tinha tanta cobiça, eu não sabia que eu tinha tanta raiva assim, né? Tipo, se alguém fala alguma coisa da noite depois do Desajik, antes da refeição, você, tipo, você gospe fogo na pessoa, né? Tipo, você derrete a pessoa ali numa palavra, né? Então, assim, aí você fala assim, nossa, de onde que veio isso? É, realmente, tem muita coisa estranha na mente que você não sabe de onde veio, né? Então, assim, enquanto as crianças estão alimentadas ali, estão tudo confortável, elas não reclamam muito. Agora, quando elas estão cutucadas muito ali, elas podem tomar muito cuidado. Tanto é que Tanajan recomenda que tipo, as pessoas tenham equilíbrio também na prática, né? Porque assim, às vezes a pessoa vão em extremos e a pessoa se arrebenta, né? Porque tipo, a consistência é importante, né? Não adianta você... Porque, como é que fala? Isso pode levar até a insanidade mental, na verdade, né? Porque tipo, tem um pessoal que surta, né? Então, assim, tem que tomar cuidado também, né? Porque se apertar demais o parafuso, né, ele espana, né? Então, assim, é a mesma coisa com a mente, né? Se a sati e a sabedoria e a virtude são suficientes, né? A gente consegue lidar com um certo nível de impureza. Agora, se a gente vai cutucar, é a mesma coisa que você querer soltar sei lá, você vai lançar um míssil na fronteira com os Estados Unidos, você vai provocar uma guerra nuclear, né? Tipo, então assim, não brinca com o inimigo que você não pode ainda, né? Então assim, você vai invadindo o território inimigo devagarzinho, né? Nada de lançar míssil na capital, né? Porque senão aí vem guerra nuclear e você não está preparado para isso, né? Então assim, essas símiles bélicos funcionam também na meditação, né? Isso tem muito sentido, apesar de tudo, né? Aí, já passamos das 10, Elza. Você não falou nada ainda, Elza. Como que a gente faz? Eu estou quietinha aqui, mas estou olhando o relógio. Mas é assim, se você está quietinha, né, é um bom sinal, que a mente está quietinha do lado de dentro, né? Quando a mente quer falar muito, é que tá indo para fora também. Não, mas eu estou ouvindo, né? Eu, por exemplo, estava esse negócio de você falar aí do que vem da mente, eu lembrei de uma coisa que aconteceu hoje, que é assim, eu estava num outro quarto aí, na frente do computador, fazendo uma tarefa, e o pernilongo indo e vindo, e eu soltando, vai para lá, vem pra... Teve uma hora que eu falei assim, hoje eu não estou em retiro, eu te mato. Quer dizer,
veio. Aí não matei, tá? Mas que naquela hora que ele vai e volta, pica minha mão e eu não percebi, eu te mato, não estou em retiro. Você Não vê, surgiu, está muito longe ainda, tá? você vê, ainda mais quando tem um trabalho estressante, né? Você vê como que as quilesas ficam mais atacadas, né? Tipo, então assim, a coisa do pernilongo também, o pernilongo tem essa natureza, né? Tipo, ele morde, ele não morde e termina, né? Ele morde, depois sai um pouquinho, depois volta, morde em outro lugar, né? Tipo, assim, ele é um bom teste de fogo, né? Da raiva. Assim, a coisa do pernilongo, uma coisa que é interessante fazer, né? Assim, para resolver esse assunto do pernilongo, né? Só tem um jeito de resolver o assunto do pernilongo, né? É deixar ele picar e olhar o que tá, e assim, vou ficar com o putô, né? Porque assim, a respiração é lenta pro pernilongo. Vamos lá. Vamos estudar isso. Deixa o pernilongo picar e fica com o putô. Luta com o putô. Assim, se segura, né? Assim, fica com o putô. Em vez de olhar, não, assim, porque olhar a sensação, eu acho que não dá muito certo. Né? A mente não tem estratégia suficiente para lutar contra a sensação direto, né? Fica com o putô e vê o jogo da mente entre o putô e a sensação, né? A sensação puxando a mente para fora e o putô puxando a mente para dentro. O cabo de guerra. E vê se você consegue vencer o cabo de guerra. Isso é uma lição importante, hein? Isso vale para dor, assim. Assim, o pernilongo picar, você não vai morrer. Então é um tipo de dor segura que ninguém vai morrer de picar de pernilongo. Uma picada de pernilongo, gente, vamos lá. Ó, eu vou cobrar isso, tarefa. Tarefa pro pessoal do grupo de segunda-feira. Vamos começar umas tarefas mais... Que tarefa escolar, assim, você vai em qualquer lugar, você tem isso, né? Assim, levar uma picada de pernilongo, ó, missão do dia, ó. Levar uma picada de pernilongo e ficar com o putô até o fim. Ou assim, não, até o pernilongo ir embora, né? E depois continuar. Geralmente ele vai. Não, aqui tem muito pernilongo e eles picam durante a meditação e eu não falo budô, mas eu fico falando é impermanente, é impermanente, é impermanente. Quando eu vejo, já foi impermanente mesmo, já foi embora. Então, eu lido bem. Eu não estava meditando, portanto, eu não Sim. estava com a minha mente tão atenta, eu estava focada na lição que eu estava fazendo ali, Sim. e não era meditação. Aí veio, é o que instantaneamente veio, ó, hoje, né? Mas eu até fiz isso para matar, mas ele foi mais esperto do que eu e se mandou. E assim, a coisa Mas do pernilongo é bom para questionar certas ideias, né? Porque assim, a nossa mente tem umas certas ideias, né? Tipo, que a gente aumenta muito a coisa, né? Tipo assim, uma picada de pernilongo. Porque assim, na Tailândia, a primeira coisa que tem que desencanar é do tal do repelente, né? Porque começa... Como é que fala? Você começa a varrer, tem pernilongo, você começa assim... Tem uns mosteiros que tem muito pernilongo, tipo, você tem que desencanar do repelente. Porque assim, não toda hora você tem que ficar passando repelente, né? Tipo, aquele repelente, o repelente é grudento, né? Ele causa umas sensações estranhas na pele, ele tampa o suor, né? Então, assim, é grudento. Então, você tem que ficar passando aquele negócio, e arde o olho, né? Tipo, tem uma duca vedra associada, né? Então, assim, assim, quando você consegue desencanar do repelente, né? É muito bom, né? Porque, tipo, você consegue, você ignora os pernilongos, né? Você consegue ignorar, tipo, você dá uma picada, você deixa ele ali, se ele sai, foi embora, tipo, deixa ser um assunto, porque às vezes, assim, muita coisa da picada do pernilongo, tipo, a mente é super reativa, né, tipo, a mente reagindo demais, né, tipo, meu corpo tá sendo furado por um bicho estranho, tipo, meu sangue tá sendo roubado. Assim, é drama da mente, tipo, mas assim, o que tá acontecendo aqui, gente? Vamos acalmar a mente, vamos olhar com calma. Porque assim, a mente faz uns dramas assim absurdos, né? Tipo, não, vai ficar um negócio, uma bolinha de 2 milímetros de largura. Então assim, estudar esses draminhas da mente, que assim, onde tem o drama da mente, onde vai sair o Dhamma. Então assim, a gente tem que tirar o drama e colocar o Dhamma. Então assim, a coisa do pernilongo assim, também tem uma prática de meta, né? Tipo, tem vários Krubajans que fazem isso também, né? Tipo, o Tanajan, ele conta que uma vez ele sentou na floresta,
Aí ele já estava com a prática mais avançada, né? Aí ele sentou na floresta sem nenhuma proteção de mosquito num lugar que tá cheio de mosquito. E aí, tipo, primeira picada, segunda picada simultânea, terceira, quarta, quinta. Aí que você vai ver o que é puxar da mente para fora, né? Assim, aí quero ver você ficar só com a respiração, né? Que a respiração é... tipo, enquanto isso já 20 pernilongos picando, né? Em diferentes pontos, diferentes sensações. Tipo, quero ver lutar com a respiração, né? Mas tudo bem, se alguém tiver atenção suficiente, consegue. Mas assim, aí você só lutou contra isso, né? Assim, as sensações de vários pernilongos te picando, puxando a mente para fora. E puxando a mente para dentro. Tem que vencer esse cabo de guerra. Deixar a mente pacífica. Né? Até a mente chegar ao ponto que tipo, ela consegue mandar metar para todos os pernilongos, né? Que todos estejam bem, paz e felizes. Que eles estejam cheios e satisfeitos de sangue. E possam viver felizes com a barriga cheia. Então, assim... Ariel. Diga. Então, a dor física é quilesto também. Assim, não, pera, assim, temos que ter um certo cuidado. A gente não quer fazer besteira, porque a gente precisa desse corpo. Esse corpo é uma ferramenta para a gente lidar com o mundo. Né? E, por exemplo, a dor física, tem vários tipos de dor física. Por exemplo, tem dores físicas que têm consequências graves. Né? Por exemplo, a pessoa tem uma dor no peito e ela está com, como é que fala? Ela pode estar tendo um infarto. Né? Então, assim, se ela não fizer nada a respeito, vou ignorar a dor física, vou contemplar a impermanência da dor física. A pessoa infarta e morre. E aí ela vai ter que buscar um outro renascimento para ela poder ouvir o ensinamento do Buda e vai ser complicado, né? Então, assim, a gente tem que cuidar desse corpo bem também, né? Para ele não estragar mais cedo do que necessário, né? A gente tem uma oportunidade rara com esse corpo, né? Então, primeira coisa é isso. Segundo, tem muita gente que arrebenta o joelho de forma irreversível por ignorar a dor no joelho. Esse é o segundo comentário. Tem gente que não consegue mais sentar por causa dessa dor no joelho. Isso não falta o exemplo de monge leigo que faz isso. Então não caia nessa mesma cilada. Ah, não, vou ignorar a dor física do joelho, principalmente dor física de joelho e dor física de sentar em meditação. Agora, tem outros tipos de dor, né, que são contempláveis, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa... E depende de cada nível da pessoa estar praticando, né? E quanto que você está disposto a lidar. Né? Por exemplo, uma vez eu tive que arrancar meu dente ciso estava colidindo com outro dente, né, e tal, com uma dor muito grande, né, e o dentista falou que tinha que tirar, né. Aí, como é que fala? Fiz o procedimento, deu anestesia, óbvio, eu não tenho capacidade do adiantar, né, com o adiantar, por exemplo, ele estava ficando velho, chegou lá pro dentista e falou, arranca tudo, e sem anestesia. Esse é outro nível, né. E ele fez sem anestesia, arrancou todos os dentes. Então, assim, aí é outro nível. Isso aí é o nível de Kurbhadjan, Superpower, Arahant, é outro nível. Agora, então, assim, citando o exemplo do Ajahn-Chah, dá para ter a ideia de que, assim, o sofrimento, a dor física, né, pode até existir, mas a mente não se envolveu com isso, né? No caso... Oi? No caso, a dor que eu falo é que desde quando eu comecei a praticar, eu tenho uma dor muscular em um lugar específico das costas. E, tipo, é só quando eu tô praticando. Então, Assim, mas, assim, se você observa que, por exemplo, se você sentar mais tempo, aumenta a dor ou dá consequências ao longo do seu dia, ou é uma dor que, tipo, ela tá lá, mas, tipo, ela não aumenta quando você pratica mais e ela, tipo, não causa consequências? Fique à vontade, porque tá ficando tarde. Tá ficando tarde, fique à vontade. Pode falar. Quando o tempo de prática aumenta, a dor aumenta, mas às vezes a dor some. Assim, se não tem consequências físicas, né, e tipo, assim, faz um teste de alongamento também, né, tem alguns alongamentos para as costas, né, que tipo, procura achar qual o músculo que tá tenso, né, mexe algumas partes, né, e assim, às vezes com alguns alongamentos você consegue reverter isso, né, diminuir um pouco isso, né, pelo menos para não ser uma distração, né. Mas assim, se não é uma coisa que causa consequências de longo termo, né, não dá bola, né, não dá bola, né. Porque assim, esse olhar para uma, assim, quando a mente se acalma, né, começa a surgir certas coisas que às vezes não estão no nosso radar, nossa atenção, né.
Às vezes são coisas importantes, às vezes são coisas que não estão tão importantes assim, né? Então, às vezes, tipo, ah, não, tem uma coceirinha ali na unha do dedo da mão, né? Tipo, isso não é importante, né? Mas isso só aparece na meditação. Né? Assim, o corpo não é perfeito, né? Tem alguns pontos que ele tem mais elasticidade, menos elasticidade, mas assim, a gente pode tentar ajustar a postura também, né? Porque assim, distração demais, né? Também atrapalha, né? Então, assim, se a gente consegue trazer a mente de volta quando essas sensações de dor aparecem, né? Com putô, com seja lá o que for, né? E a mente consegue ficar com aquilo, tudo bem. Agora, se começa a ter distração demais, é bom a gente arranjar algum meio hábil para diminuir a distração, né? Por exemplo, se a gente senta em meditação num lugar muito barulhento, né? Então a gente pode tentar sentar em meditação num lugar mais silencioso, né? Então a gente também ajusta o ambiente externo também para facilitar a nossa prática, né? Para diminuir as coisas que puxam a mente para fora, né? Por isso que a gente faz em um lugar retirado, para fazer um local que não tira tanto a mente para fora, né? Então assim, tem os dois lados de prática, né? Assim, quando a gente está começando é bom a gente estar num ambiente mais protegido, cuidar de condições externas, mas assim também tem esse lado de lutar, né? E lutar para ficar mais independente de condições externas, né? Então assim, tem que olhar para os dois lados, ver o quanto que você ele atrapalha na sua prática e o quanto que precisa mexer nessas condições externas ali para você conseguir aprofundar. Eu não sei, o que você diria disso? Ele atrapalha ou é só uma coisa que, tipo, passageira? Atrapalha a concentração. Eu percebo, assim, tem momentos que fica muito forte. Muito forte, sim. Muito forte. Mas, assim, às vezes resolve mudando a postura. Mas, por exemplo, hoje, nessa prática mais longa, eu senti muita dor. Mas daí eu fui para meditação andando e ficou tranquilo, assim. Sim, assim, se aumenta muito, né? Aí depende do nível de prática que a gente está, né? Porque assim, em algum momento tem a prática também de contemplador, né? Assim, mas assim, pelo menos para quem não, como é que fala? Assim, é uma prática que o Goenka faz muito, mas eu não indico para a maioria das pessoas porque a maioria das pessoas não tem satisfação suficiente, né, para lutar com a dor, né? Porque a dor é uma coisa, é uma coisa que puxa a mente muito intensamente para fora, né? Essas dores físicas, assim, começa com o pernilongo. O pernilongo é mais fácil. O pernilongo é mais fácil. E tem menos consequência, né? Como é por causa de pernilongo, tipo, depois você passa um álcool ali, já não sente mais nada, já passa um bálsamo, aqueles bálsamos. Na Tailândia está cheio desses bálsamos. Então, assim, e aí você começa com as coisas mais leves, né? Depois você passa para olhar para essa dor. Porque, assim, quando surge essa dor, é a mesma coisa que... Mas você está usando a respiração ou você está usando o putô nessa hora? Agora eu uso mais o Budon, porque eu percebi que a minha mente era um pouco preguiçosa demais para respiração. Então, assim, se você aumentar a frequência do putô, né? Putô Dhammo Sangho, putô Dhammo Sangho. Você tem que mudar, assim, se a dor puxa a mente muito para fora, você tem que aumentar a sua puxada com o putô Dhammo Sangho. Isso é velocidade, é diretamente proporcional. Eu percebi que ajudou mesmo. Aí como é que fala? Quando você puxa com mais força, você dá uma forçada muito mais rápida. Tipo, putô Dhammo Sangho, putô Dhammo Sangho, putô Dhammo Sangho. Tipo, parece muito rápido, parece agitado, mas não é. É um cabo de guerra. Aí, quando você puxar muito forte, você vai sentir, opa, tô puxando forte demais. Aí você dá uma soltada, entendeu? Então, assim, aí se você ajusta, acha o meio ponto de equilíbrio, né? Então, assim... Mas, assim, também tem a coisa, tipo, se for... Assim, se você faz isso por um certo tempo, coloca também uma coisa do tipo, agitando dos 5 minutos. Ah, não, surgiu essa dor, vou pelo menos 5 minutos, vou tentar lutar com o putô. Se não conseguir, eu mudo a postura. Porque aí é uma coisa meio caminho do meio, né? Tipo, eu não forço demais e também não sou muito preguiçoso, né? Tipo, também luto com as dificuldades, né? Surgiu uma dificuldade, eu não simplesmente saio correndo, né? Eu não sou fujão, que não tava uma boa fala. Eu luto também, eu sei lutar. Pelo menos 5 minutos eu vou aguentar aqui, né? 5 minutos, você não vai morrer com 5 minutos, né? Concorda? Não é tão perigoso assim, né? Então, assim, 5 minutinhos, vai. Vamos contemplar pelo menos por 5 minutinhos, depois eu vejo se eu mudo de postura. E aí tudo bem, se você não conseguir, muda de postura, e depois provavelmente você tenta de novo. E assim você vai progredindo, né? Tem que fazer experimento, né? Certo? Okay. Uhum. Obrigada.
Presencial tem alguma colocação? Quer ir dormir também? Presencial tá querendo ir. Sim, você pode ir, eu não estou te prendendo aqui. Não tenho como, você tem que abrir pra mim. Nossa, é mesmo? Desculpe. Se tivesse chave, eu Você não falou isso, você tinha que ter falado isso. queria trabalhar vocês, não sabia que vocês passavam tanto. Não, o problema é eu passo demais, esse é o problema. Tem que te esperar, não tem jeito. Então, boa noite, pessoal. Tem que abrir aqui, tem gente do presencial que tem que ir embora. Eu tô com a chave, trancando as pessoas do lado de dentro. Ai, incompetência. Boa noite, pessoal. Então, segunda-feira que vem não tem. O meu grupo é a cada 2 segundas-feiras. E no domingo, é todo domingo de manhã, 9 horas. Então, até domingo, para quem for vir, estaremos aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.